Ouçam o que diz Mateus capítulo 8, versículo 1. Ora, descendo ele do monte, Jesus estava descendo do monte, quando havia pregado aquela série de sermões, entre os capítulos 5, 6 e 7. Aí, terminado sua série de sermões no monte, Jesus desce do monte, versículo 1, e grandes multidões o seguiram. Versículo 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. Em traduções que diz: podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Jesus mandou ele se mostrar ao sacerdote, não conta nada para ninguém, não fala nada para ninguém, vá direto para o sacerdote, leva a oferta, como diz a lei de Moisés, te apresenta para ele, porque o sacerdote é quem tinha competência para avaliar um leproso, se ele estava realmente purificado. Então vá lá para ele fazer essa avaliação, e você vai ser já reintegrado de volta à sociedade. Amém. Queridos, eu pensei nesse texto, porque quando recebi o cartaz, como disse, com o tema Deus pode, eu fiquei pensando, qual seria o texto que eu poderia ler para enquadrar este tema, falar um pouco lá no culto da vitória com os irmãos sobre este tema Deus pode. Me lembrei deste texto de Mateus capítulo 8, quando o leproso, versículo de número 2, fica muito claro que o leproso olhou para Jesus e disse: se queres, podes. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E eu acredito, pessoalmente, que nós, todos nós aqui hoje à noite, estamos bem resolvidos quanto ao poder de Deus. Ninguém aqui tem dúvidas se Deus pode ou não pode. Se eu perguntar aqui, quem crê que Deus pode? Todo mundo vai levantar a mão. Se eu pedir para dizer um amém, diga amém quem crê que Deus pode, que Jesus pode. Todo mundo, num coral só, vai dizer amém. Porque nós não temos nenhuma dificuldade em afirmar que Deus pode. Deus pode. Então estamos basicamente resolvidos com relação a este poder de Deus. Ele pode. Inclusive tem até um trocadilho, que eu chamo assim de brincadeira de retórica. É eu que estou inventando isso. Eu chamo de brincadeira de retórica. Por que brincadeira de retórica? Eu vou explicar para vocês. Porque ressalta ainda mais o poder de Deus e a grandeza de Deus. Deixa eu citar aqui algumas delas. Por exemplo, Deus pode, é a frase que afirma, poder, Deus pode. E essa brincadeira de retórica que eu estou me referindo aqui é o contrário desta afirmação. Que aí ficaria assim: Deus não pode. Você me diz, mas como assim? Deixa eu te explicar. Deus não pode. Esse trocadilho, essa brincadeira de retórica, é mais ou menos assim. Deixa eu citar algumas aqui. Deus não pode criar um Deus semelhante a Ele ou maior do que Ele. Ele não pode fazer isso. Até porque, se Ele criar um Deus semelhante a Ele, vai continuar sendo menos que Ele, porque Deus é incriado. Ninguém criou Deus. Ele existe antes da eternidade. De eternidade a eternidade, Deus é. Deus é. Então um Deus criado, eu vou criar um Deus aqui,
tudo bem, você pode criar, mas é um Deus criado, e logo não pode ser Deus, porque Deus é incriado, Deus é. Então Deus não pode criar um Deus semelhante ou maior do que ele, não pode. Quer ver uma outra brincadeirinha que as pessoas às vezes fazem? Deus não pode olhar para cima. Como é que Deus vai olhar para cima? O que é que está acima de Deus? O que é que pode estar acima de Deus? Se ele é grande, se ele é o dono do universo, criador dos céus e da terra, e todas as lacunas e todos os espaços que estão nos confins do universo, que está no espaço sideral, que está no infinito, Deus preenche. Então como é que Deus vai olhar para cima? O que é que tem em cima de Deus? O que é que tem para cima de Deus? É claro que tem toda aqui uma linguagem humana, né? Claro que tem toda uma linguagem humana. Deus é, ele preenche todos os vazios, todas as lacunas que existem nos confins do universo, no infinito, que está até fora da nossa capacidade de pensar, de imaginar. Deus é e Deus preenche tudo. Deus preenche tudo. Então Deus não pode olhar para cima. É por isso que eu estou chamando de uma brincadeirinha de retórica. Quer ver uma outra coisa, um outro exemplo? Deus não pode criar um monte bem grande, uma pedra não, uma rocha enorme, um monte enorme, uma rocha enorme que ele mesmo não consiga remover do lugar ou não consiga carregar. Deus não pode fazer isso, porque o que é que pode ser mais forte do que Deus? O que é que pode ter mais peso do que Deus? O que é que pode ser mais resistente do que Deus? Então, essas que eu chamo aqui de brincadeirinhas de retórica, esse trocadilho, esse contrapé, que nasce de uma suposta frase ou de uma possível frase, o contrário desta Deus pode, simplesmente é para ressaltar ainda mais, é para valorizar ainda mais na nossa fé o fato de que Deus pode. Deus é e Deus pode. Então, são estas as afirmações de retórica, como eu acabei de mencionar, que ressalta ainda mais o poder e a grandeza de Deus. A grande questão aqui hoje à noite, e a grande questão para a grande massa humana e o drama de toda a raça humana, a grande questão é: Deus pode? Aí você responde, sim, Deus pode. Aí vem a outra pergunta: e por que, então, que existe tanta dor no mundo? Essa é a grande questão. Estamos resolvidos quanto ao fato de que Deus pode. Deus pode. Deus pode? Deus pode. Então por que há tanta dor no mundo? Perguntam as pessoas. Questionam principalmente os que sofrem. Questionam principalmente aqueles que gostam de fazer especulações e que gostam de partir do seu próprio entendimento, ou do seu próprio conhecimento, ou das suas próprias filosofias, que querem negar Deus e negar a existência de Deus. A grande questão é a seguinte: a grande questão é: como é que nós lidamos com o poder de Deus diante da tragédia? Deus pode? Pode. E como é que nós lidamos, então, com esse poder de Deus, com esse pode de Deus, neste problema global, mundial, que nós estamos enfrentando, por exemplo, que é o Covid-19, que é essa pandemia? Deus pode? Deus pode. A grande questão é: como é que nós lidamos com este pode de Deus, ou com esse poder de Deus, diante da tragédia, diante da dor humana, diante de tanta angústia, de tanta perplexidade, de tanta dor humana que nós sabemos que existe na história da humanidade.
Como lidar com este poder de Deus, com este poder de Deus, quando a gente se depara com a dor de negros africanos que foram abusados, que foram humilhados, que foram tirados de suas terras, que foram roubados, que foram tirados da sua cultura, que foram tirados da sua família, que foram tirados do seu círculo de amizade e foram levados para outros países e forçados a trabalharem como escravos, foram acorrentados, foram brutalmente escravizados e foram mortos. Como lidar com esse poder de Deus diante da dor e da tragédia humana? Essa é a grande questão, meus queridos irmãos. Porque vejam bem, se Deus pode, mas não quer, então ele é mau. Deus pode, só que ele não faz nada, e ele não quer fazer nada, então ele é mau. E eu já vou logo me antecipando a vocês, eu não quero esse Deus. Ele pode, mas não faz nada, então eu não quero, ele é mau. Se ele quer, mas não pode, então também ele não é todo poderoso, ou não é poderoso o suficiente. Olha o bico de sinuca que a gente está aqui. Se ele pode, mas não quer, ele é mau. E se ele quer, mas não pode, então não é poderoso o suficiente. Como é que nós vamos lidar com isso? Por isso que eu li em Mateus capítulo 8. Porque o leproso que estava lá embaixo, no pé do monte, parece, e assim, do jeito que a gente vai lendo aqui, da maneira como Mateus escreveu, parece que ele estava até esperando. Parece que ele estava ali até de propósito, esperando Jesus descer. E esse leproso que está lá embaixo, não sei se esperando ou se se a sua estadia ali foi aleatória, mas ele está ali, o certo é que ele está ali ao pé do monte quando Jesus chega perto e ele vê Jesus. O texto bíblico diz que ele usa exatamente as duas palavras. Ele usa o pode e ele usa o querer. E ele diz assim: se queres, podes. Se queres, podes tornar-me limpo. Então o que é que Mateus capítulo 8 revela para nós? Mateus capítulo 8 revela para nós que ele tanto quer como ele pode. Que ele tanto pode como ele quer. Eu iniciei o meu sermão dizendo que essa coisa de Deus pode estar resolvido. E agora eu quero acrescentar e reforçar na minha fala dizendo que o querer de Deus também está resolvido. Ele não só quer, ele não só pode, ele quer. E ele não só quer, ele pode. Então eu quero rapidamente aqui, meu sermão vai ser bem curtinho hoje. Eu quero rapidamente aqui falar duas coisas básicas para vocês aqui hoje à noite. São duas coisas bem básicas. Primeira coisa que nós precisamos aprender aqui nessa leitura e nesse exercício. Talvez alguém diga assim: mas é meio complicado, eu nem gosto muito de ficar pensando nessas coisas, senão eu fico doido. Não fica não, é o Evangelho é simples, é puro e é bem prático e bem objetivo. Vamos pensar juntos aqui, rapidinho aqui. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês: no exercício de nossa fé, nós devemos compreender a compaixão de Deus. No exercício de nossa fé, repetindo, nós precisamos compreender a compaixão de Deus. Por que eu digo isto? Porque ele sofre com. Embora esta palavra compaixão não aparece aqui no capítulo 8, nessa narrativa curta, desse episódio, desse evento que aconteceu, quando Jesus curou este leproso, mas Jesus curou este homem, Jesus tocou nele antes. O texto diz isso, que em primeiro lugar, Jesus estendeu a mão e tocou nele, e depois de tocá-lo, Jesus diz assim: eu quero, fica limpo. E Jesus fez isso por compaixão. E o que é compaixão? É sofrer com. Em Mateus capítulo 9, veja aí na sua Bíblia, nós estamos no capítulo 8, agora vá para o capítulo 9. Capítulo 9 de Mateus, versículo de número 36. Capítulo 9, versículo 36 de Mateus, diz assim:
vendo ele as multidões. Mateus estava falando que Jesus estava viajando de cidade em cidade, andando de povoado em povoado, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E o versículo 36 diz que vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. E aí tem traduções como essa que está aparecendo aí na tela, que diz, e vendo as multidões, teve grande compaixão. Grande compaixão. Que tem outras traduções que ainda usam a expressão moveu-se de íntima compaixão. E existem várias referências em que nós encontramos no Evangelho essa expressão dizendo que Jesus moveu-se de íntima compaixão. Você sabe o que é que o texto bíblico quer dizer com teve grande compaixão ou moveu-se de íntima compaixão? O Evangelho quer dizer, a narrativa do Evangelho quer dizer com essa expressão que a compaixão que Jesus sentiu foi visceral, quer dizer, mexeu com as suas vísceras, mexeu com as suas entranhas. Jesus não só viu a multidão e ficou com pena, ficou penalizado, ficou com o coração pesado. Não, Jesus viu as multidões e Jesus sofreu junto com elas. Jesus viu o leproso e Jesus sofreu junto com ele. Não é só que Jesus viu um leproso. Vi um leproso, curei ele, pronto, está curado. Eu estou pregando aqui hoje à noite, chega um irmão aqui com enfermidade, pastor, ore por mim, eu coloco a mão, orei por ele, ele foi curado. Aí eu pronto, saio, na próxima igreja que eu for pregar, eu conto, irmão, estava pregando lá na AD, semeando a palavra, e eu coloquei a mão, o homem foi curado na hora. Eu estou só contando um testemunho dizendo que ele foi curado. Ele chegou aqui, eu orei por ele, ele foi curado. No caso de Jesus é diferente de qualquer relato de testemunho que você já ouviu da boca de qualquer pregador. Porque Jesus não só orou, Jesus não só curou, Jesus não só estendeu as suas mãos para fazer milagre, não. Ele sofreu com o leproso, ele sofreu com as multidões, ele sofreu com aquela viúva de Naim que levava o seu único filho para ser sepultado. Ele sofreu, ele chorou, ele se angustiou com o drama e com a dor humana. O que é que eu quero te dizer aqui hoje à noite, meu irmão, minha irmã? Deus quer e Ele pode, mas sabe o que está acontecendo com o exercício da nossa fé? Muitas vezes nós queremos que Deus resolva o problema no mundo como se Ele fosse o gênio da lâmpada. Nós queremos que Deus resolva as questões, as pandemias, as dificuldades, as tragédias humanas com um estalar de dedo num toque mágico. Mas esse não é o Deus do Evangelho, esse não é o Deus do cristianismo. O Deus do Evangelho é aquele que se fez carne e habitou entre nós. É o Deus que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, morte de cruz. Significa dizer que Ele sofre com você, Ele sofre comigo, Ele está inserido na nossa dor. A tua dor dói em Deus, as tuas lágrimas são as lágrimas de Deus, o teu sofrimento é o sofrimento de Deus, e Deus está inserido, sofrendo junto conosco na nossa própria história, a nossa própria dor. Esta é a primeira lição que eu aprendo aqui e eu devo compartilhar com vocês. Nesse exercício de fé, nós precisamos compreender a compaixão de Deus. Deus não é um ser distante, que está lá no seu trono de glória, olhando para a terra. Tem um morrendo ali, tem uma mãe chorando ali, tem um pai desesperado lá, tem aquele ali que perdeu a perna, tem aquele ali que ficou cego. Eu estou aqui, na hora que me der vontade eu resolvo, ou na hora que a oração deles ficar mais forte, deixa eles orar mais, está muito fraquinha a oração deles, deixa aumentar o volume da oração. Quando aumentar o volume da oração, eu resolvo o problema deles. Ou então aquele ali não tem muita fé, ou aquela ali não é muito crente, ou aquele ali não cumpriu direito as regras da igreja, ou então aquele ali nem foi para a igreja essa semana, aquele nem orou, nem jejuou. Não, deixa um pouquinho aí, um pouco mais, eu não estou afim agora. Não, esse não é o Deus da Bíblia, esse não é o Deus do Evangelho. O Deus revelado em Jesus Cristo Nazareno. Aliás, meus queridos irmãos, eu acho isso maravilhoso no Evangelho, porque isso é uma particularidade do cristianismo. Isto é uma singularidade do cristianismo, porque em todas as outras religiões do mundo, o homem tem que se divinizar.
O homem é que tem que buscar, conquistar o espaço da divindade, ele tem que se autodivinizar, ele tem que buscar o status dos deuses. No cristianismo é o contrário. Não é o homem que se diviniza, é Deus que se humaniza. Ele se tornou gente, ele veio morar entre os homens e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Segundo, o que nós precisamos aprender aqui? Em segundo lugar, que a nossa relação com Deus não pode ser comprada. Eu vou repetir. A nossa relação com Deus não pode ser comprada, mas sim por pura entrega de amor a Ele. Deus não pode, e não quer, e não vai. Ele não pode, não quer e não vai. E agora, quando eu digo Deus não pode, eu estou pensando em Paulo, quando escreveu 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Que ainda que formos infiéis, ele permanece fiel. E quando Paulo diz que ele permanece fiel, por que Paulo diz que ele é fiel? A gente até canta na igreja, Deus é fiel. Tem dois hinos, um é clássico, é um clássico que os grandes corais cantam este cântico, que eu acho lindo e maravilhoso, e tem um outro que é mais, como é que eu diria, mais atual, assim, né? Mais jovial, por assim dizer, que diz, Deus é fiel. Aí a letra do hino diz assim, Deus é fiel a mim. Deus é fiel a mim. E assim, na música, na letra, na poesia, não está errado. Eu compreendo perfeitamente. E a música, a poesia, ela tem essa liberdade, como chamam, né? Essa liberdade de licença poética. Mas o texto, quando Paulo diz, Deus é fiel, mas esse Deus é fiel, não é que ele é fiel a mim. Deus é fiel para com ele mesmo. Deus é fiel para com o seu caráter. Aí você me pergunta, onde você viu isso? Lá no texto de Paulo que eu acabei de mencionar. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo... 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Ainda que formos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? O próprio texto responde. Porque não pode negar-se a si mesmo. Permanece fiel, pois não pode, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, negar-se a si mesmo. Deus não mente em nenhuma instância. O caráter de Deus é firme. Não tem sombra, não tem mancha. Não sofre mutação, não sofre variação. O caráter de Deus é firme, Deus é verdadeiro. Deus não pode negar-se a si mesmo. O caráter de Deus é altamente confiável. E pensando nesse caráter de Deus, que é altamente confiável, que não tem mancha, não tem sombra, não sofre variação, é que eu digo que Deus não pode, nesse sentido, não quer e não vai comprar o relacionamento meu e seu para com Ele. Não. Essa ideia que eu vejo muita gente pregando e cantando por aí. Se você adorar, Deus vai fazer milagre. Se você adorar, Deus vai te dar. Só se você adorar. Então Deus vai abrir. Eu não acredito nesse evangelho, porque esse evangelho não é o evangelho de Jesus. Esse evangelho é o evangelho do diabo. Quem foi que disse na Bíblia, tudo te darei se me adorares? Foi Deus ou foi o diabo? Foi o diabo. Então essa negociação que está lá no livro de Jó, muito conhecido, o clássico livro de Jó, um dos poéticos da Bíblia que todos vocês conhecem, já leram a história de Jó, já ouviram inúmeros sermões sobre Jó, já cantaram sobre Jó, cantamos sobre Jó, pregamos e ouvimos sobre Jó. Qual foi a grande tentação lá em Jó? Aliás, a grande acusação, que diga-se de passagem, a acusação de Satanás ali não foi contra Jó. Satanás não estava acusando Jó, Satanás estava acusando Deus. Está vendo o teu servo Jó? É claro que ele te adora, claro que ele é fiel, você deu bens a ele, você cercou ele de riquezas, tira tudo para você ver se ele não vai blasfemar na sua cara. O diabo estava acusando, não era Jó, estava acusando Deus. Sabe o que os seus filhos te amam? Porque você paparica eles.
Seus filhos te amam porque você dá milagre para eles. Seus filhos te amam porque você prometeu que vai levar eles para o céu. É tudo comprado isso aí. Isso é tudo comprado. Tira tudo. Fala para eles que não vai ter céu para você ver. Fala para eles que não vai ter bênção. Fala para eles que não vai ter milagre. Arranca tudo deles para você ver se eles não vão zombar de você e vai rir na sua cara e vai blasfemar de ti. Aí Deus disse, então vai lá, toca que você vai ver. Toca. Toca. E Satanás veio e cirandou com a vida de Jó. Num só dia, perdeu tudo. Jó dormiu rico e acordou pobre. E ainda mais, perdeu a saúde. O que restou para ele foi um caco de telha, que ele ficava coçando, raspando aquelas feridas, aquelas chagas do seu corpo. E ele em estado de putrificação em vida, fedendo, pobre, no pó e na cinza. Seus amigos o abandonaram, e a sua mulher disse, a blasfema, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. E o que é que o texto bíblico diz? O texto bíblico diz que em tudo isto não pecou Jó contra Deus. Pelo contrário, Jó se levantou e disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. E olha o que Jó diz, ainda que ele me mate, isso é que é fé, ainda que ele me mate, ainda que ele vire as costas para mim, ainda que ele me abandone, todavia eu adorarei o meu Senhor, eu confiarei no meu Senhor. Isto é fé. Eu nu saí do ventre da minha mãe, nu para o pó da terra tornarei. Deus me deu, Deus tomou. Nada eu trouxe para este mundo, nada deste mundo eu levarei. Bendito é o nome do Senhor. Foi esta a palavra de Jó. Queridos irmãos, nós estamos precisando desta fé. É desta fé, porque eu fico observando muitas vezes nas igrejas evangélicas, em algumas propostas de algumas campanhas nas igrejas evangélicas neste país, funciona na base da troca, da barganha. Deus faz assim, eu faço assado. Se Deus fizer assim, eu faço isso. Se Deus me der, eu adoro. Se Deus completar essa bênção que eu estou esperando essa semana, aí eu dobro o meu volume de glória a Deus, aí eu, de repente, dou até uma ofertinha a mais, viu Deus? Ó, só que sabe, só que sabe, dou até um cascalhinho a mais aí. Se o senhor está precisando mesmo, né? Então eu te dou um pouquinho aí. Olha a prepotência, olha a arrogância de um homem mortal, pó e cinza, que quer se colocar na posição de contender com o oleiro, de se sentir no direito de negociar com ele o seu coração, o seu amor para com ele. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, Deus nos ama gratuitamente, incondicionalmente, independente de quem você seja, do que você faça ou deixa de fazer. Deus nos ama incondicionalmente. Deus nos ama de forma unilateral, sem cobrar e sem exigir nenhuma contrapartida nossa. Ele nos ama. Que é o texto áureo da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama. E todo relacionamento que Ele quer ter conosco é nesta base do amor. É na base do amor. Não é comprado. Não é como o diabo acusou Deus lá no livro de Jó. Eles são assim porque o Senhor deu. Não abra a porta não para você ver se ele não blasfema. Não dá bem, tá vendo? Ela está fazendo uma campanha. 30 dias de campanha, viu Deus? Tá lá, o diabo, não pensa que foi só com o Jó não, viu? Nós somos o Jó desta história. Nós somos o Jó desse nosso tempo contemporâneo, nessa nossa contemporaneidade. Nós somos o Jó nesta pandemia. Você está vendo lá? Ele está lá fazendo campanha, porque o pai está doente, porque o filho morre, mas não morre, porque ele precisa de uma porta de emprego, está lá. E se o senhor não fizer, nesses 30 dias, ele ri da sua cara e blasfema de ti. Será que Deus pode falar de mim? Será que Deus pode dar o testemunho de mim, o mesmo que deu de Jó? Será que pode falar de mim a mesma coisa que falou de Jó? Compreende? Vocês conseguem captar isso? Conseguem compreender que Deus quer estabelecer conosco uma relação de amor, de caminhada? Eu já disse no primeiro ponto que Ele está inserido na nossa dor.
Ele está inserido nos nossos dramas, ele sofre conosco. Ele se move de compaixão por mim, por você e por nós. Ele sofre as nossas dores, as nossas angústias. Ele está inserido nos nossos dramas. E agora eu estou dizendo a vocês nesse segundo ponto, que ele quer conosco exatamente essa relação de caminhada, de amizade, de amor. Não é de troca, não é de comprar, não é de negociar. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Você tem um amigo ou você tem uma amiga. Pode ser a amiga mais íntima, pode ser o amigo mais íntimo, de maior confiança, que você dá a chave do quarto na mão dele. Está aqui, ó, chave do meu quarto. Está aqui a chave lá da minha gaveta. Está aqui, a minha casa é a sua casa. Pode ser o amigo de maior confiança. Mas no dia que você começar a se tocar, que esse amigo de sua mais íntima confiança só te liga quando precisa, só te procura quando está interessado em alguma coisa, só manda mensagem, só manda o WhatsApp quando está numa enroscada, você já você vai dizer, peraí, eu não vou ser mais besta não. Até hoje eu fui bobo. Não é assim que a gente fala? 20 anos de amizade, 30 anos de amizade, Henrique. 30, 40 anos de amizade, irmão Flávio. E esse Nilson só me liga aqui quando precisa de mim. Tocou o celular, já pode saber. É alguma coisa que ele quer. Eu não quero mais amizade com esse cara, não. O negócio dele é só por interesse. Eu não quero mais mexer com ele, não. Deixa quieto. Tudo bem, não tenho raiva dele, não me fez nada de mal, mas eu não estou muito afim de ficar caminhando com ele, não, porque o negócio dele é interesse, ele é interesseiro. A gente se toca logo e não quer relação de amizade com gente interesseira. Não é assim que nós somos? E por que com Deus a gente quer tratar o contrário? Por que com Deus o senhor pode? E ia já logo jogando na cara, né? O senhor pode. O senhor é Deus. Por que o senhor não resolve meu problema? Por que eu estou aqui com essa dor de barriga e o senhor não me cura? E dor de barriga aqui é só, né? Por que o senhor não dá um jeito nos meus dramas? Por quê? E a gente vai logo. Por que com Deus a gente quer ser assim? Queridos irmãos, é esse o espírito do Evangelho que muitos de nós ainda precisamos compreender. Que Deus quer caminhar conosco. Que Deus quer andar conosco. Que Deus quer se relacionar conosco. E eu acho lindo, eu já citei aqui o exemplo de Jó. Agora deixa eu citar um exemplo aqui já para terminar. De Ananias, Misael e Azarias. Eu acho linda essa história. Lembram de Ananias, Misael e Azarias? Que receberam os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego lá na Babilônia. Estavam diante da estátua do rei Nabucodonosor. O que diz o texto? Eu vou até ler aqui. Daniel, capítulo de número 3. Veja aí na sua Bíblia. Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 16. Deixa eu ler o 14, vai, para ficar melhor a compreensão. Daniel, capítulo 3, versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Aí olha a pergunta que ele faz. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Agora ouça a resposta dos três rapazes. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, eu acho isso lindo. Quanto a isto, não necessitamos de te responder. Isso aqui é maravilhoso. Quanto a isto, nós não necessitamos de responder. Por quê? Versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele pode, e nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Mas se Ele também não quiser livrar-nos, essa é a questão. Compreende isso? Essa é a questão. O Deus aqui, nós nem precisamos responder isso para você, ô Nabucodonosor. Eu nem tenho que perder meu tempo em te responder isso, porque o Deus a quem nós servimos, Ele pode,
E se Ele quiser nos livrar, Ele pode nos livrar da fornalha e das tuas mãos. Agora, se Ele também não quiser, fique claro para você, Nabucodonosor, que a questão aqui não é se vai ou não vai. A questão aqui é que nós não vamos adorar a tua estátua. Não adoraremos, não serviremos os teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Consegue compreender isto? Consegue perceber a grandeza da expressão destes rapazes? A questão aqui não é se vai ou não vai ter livramento, porque eles não sabiam se ia ter livramento. Eles não sabiam se ia ter livramento. Porque uma coisa é a gente ler a história agora, né? A gente já sabe o final mesmo. A gente já sabe o final, qualquer um. Agora qualquer um de nós aqui entra nessa fornalha, a gente já sabe do final. É fácil. Como diz o ditado, né? Depois da onça morta, todo mundo tira foto do lado dela e posta no Facebook. Está morta. Agora aqui, na história, eles não sabem se vai ter livramento. Tanto é que eles falam isso. Essa é a declaração deles. Olha, o Deus a quem nós servimos, Ele pode. Ele pode nos livrar. Não precisamos te responder nada sobre isso. Porque o Deus a quem nós servimos, se Ele quiser, Ele pode. Agora, fique você sabendo que a questão aqui não é se vai ou não ter livramento. Nós não estamos ameaçados com a sua fornalha. Vamos aquecer 7 vezes mais. Pode aquecer 14, faz o que você quiser. A questão não é essa. A questão é que eu estou apaixonado pelo meu Deus. Eu estou encantado com Ele. E, aliás, se não tiver livramento e eu perecer, é até melhor, que eu vou abraçar com Ele, que eu vou me atracar com Ele num abraço infinito, e eu vou beijá-lo, e eu vou vê-lo face a face. É o meu Deus, é o Deus do meu amor, é o Deus da minha vida, é o Deus do meu coração. Eu estou apaixonado, encantado, enamorado deste Deus maravilhoso e bom. E não há nada, absolutamente nada neste mundo que pode roubar esta paixão, que pode distrair ou desviar este amor. E foi por isso que o apóstolo São Paulo escreveu aqui, e eu vou ler para vocês, no capítulo de número 8 da carta aos Romanos, versículo de número 31, quando ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, mas em todas estas coisas, em todas estas coisas, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado para sempre é o nome daquele que é o Deus desta igreja, que é o socorro bem presente na hora da angústia. Levante as mãos e dê um aplauso mais forte a Ele, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor querido. Louvado seja o seu nome. Eu quero muito que você receba esta palavra hoje à noite.
Deus pode e Deus quer. Deus quer e Deus pode. Eu não sou de fazer isso, mas eu vou pedir. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga a ele: Deus quer e Deus pode. Deus pode e Deus quer. Deus quer e Deus pode, pastores. Deus quer e Deus pode. Deus pode e Deus quer, meu querido pastor. Deus quer, Ele está conosco, Ele está com a sua igreja, Ele passa conosco, Ele caminha ao nosso lado, nas maiores aflições da vida, Deus está ao nosso lado, Ele caminha conosco. Levante a sua mão, recebe esta palavra hoje, porque Deus é conosco. Eu creio nesse Deus que é conosco. Fiquem em pé comigo em nome de Jesus.